Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em seu coração nesta manhã que se inicia. Respire fundo. Sinta o ar, este presente divino, enchendo seus pulmões, antes que a agitação do dia comece. Antes que as listas de tarefas e as preocupações tentem roubar a sua serenidade, eu o convido a se aquietar aqui, neste momento sagrado, neste santuário que criamos juntos, na presença do Altíssimo. Talvez você tenha acordado com um coração pesado, talvez uma ansiedade que você nem sabe nomear esteja batendo a porta da sua alma. Talvez a noite tenha sido longa e o sono escasso. Ou talvez, quem sabe, você tenha acordado com um sentimento de gratidão, com o sol da esperança já brilhando em seu espírito. Não importa como você chegou até aqui, saiba que este lugar é para você. Você é bem-vindo, bem-vinda, exatamente como está. O Pai o vê, o conhece pelo nome, e o seu amor por você é a primeira e mais verdadeira realidade deste novo dia. Ele o amou antes mesmo que a luz da manhã tocasse seus olhos. Neste exato instante ele está tecendo uma tapeçaria de graça sobre a sua vida. E ele nos convida a contemplar a sua majestade e a encontrar refúgio em sua força. As Escrituras são como um mapa para a alma, uma carta de amor do Criador para a sua criação, e hoje o Espírito Santo nos guia a uma canção de vitória. Um hino que atravessou milênios, cantado por reis e por plebeus, em momentos de triunfo e em vales de profunda provação. É um salmo que nos ensina a transformar nossas dores em louvor, nossas provações em testemunho. Hoje, vamos mergulhar juntos nas águas profundas e restauradoras do Salmo 66. Deixe que cada palavra deste cântico antigo se torne nova em seu coração. Que cada verso seja um bálsamo para suas feridas e um estandarte de fé para suas batalhas. O salmista começa com um chamado universal, uma explosão de alegria que convoca toda a criação a reconhecer seu Criador. Aclamai a Deus, toda a terra. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Sinta a magnitude deste convite. Não é um sussurro tímido, é uma aclamação, um grito de júbilo que deve ecoar de cada canto do planeta. O salmista nos chama para sairmos de nós mesmos, para nos unirmos a um coro cósmico de adoração. Imagine as montanhas, os oceanos, as florestas, o sol que agora nasce no horizonte, todos eles, em sua majestade silenciosa, aclamando a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, é convidado a ser a voz consciente deste louvor. A sua voz, mesmo que fraca nesta manhã, tem um poder imenso quando se une a este chamado. Cantar a glória do seu nome é reconhecer quem Ele é, o Deus forte, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. É lembrar a nós mesmos que o nome dele está acima de todo nome, acima do nome da doença, da escassez, da depressão. Dar glória ao seu louvor é mais do que apenas cantar. É viver de uma forma que a nossa própria vida se torne um hino de adoração. É fazer do nosso trabalho, das nossas relações, dos nossos pensamentos, uma oferta agradável ao Senhor. O salmista continua, nos dando motivo para este louvor. Dizei a Deus, quão tremendas são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder, a ti se submeterão os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Pense por um instante, nesta manhã, nas obras de Deus. Olhe ao seu redor, para a complexidade da vida, para a beleza de uma flor, para o milagre do seu próprio corpo, que funciona sem que você precise pensar. Estas são as obras tremendas de Deus, mas há obras ainda mais profundas. A obra da salvação na cruz, a obra da transformação em seu próprio coração, aquela porta que se abriu quando tudo parecia perdido, aquela força que você encontrou quando pensou que não conseguiria dar mais um passo. Essas são as obras tremendas de Deus em sua história pessoal. E pela grandeza desse poder, os inimigos se submetem. Que inimigos você enfrenta hoje? O medo, a dúvida, o ressentimento. Declare nesta manhã, no poder do nome de Jesus, que pela grandeza do poder de Deus, eles terão que se curvar. Eles não têm autoridade sobre um filho, uma filha de Deus, que escolhe louvar o seu nome. O convite se aprofunda. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. É um convite à contemplação, em meio à correria. Somos chamados a parar e a ver o que Deus já fez. O salmista recorda o maior feito da história de Israel. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali, nos alegramos nele. Ele está falando do Êxodo, da libertação milagrosa do povo da escravidão no Egito. O Mar Vermelho, um obstáculo intransponível,
uma barreira de morte. Tornou-se um caminho de vida. O rio Jordão, em tempo de cheia, abriu-se para que o povo entrasse na terra prometida. E o que isso significa para você, hoje? Qual é o mar vermelho à sua frente? Uma dificuldade financeira que parece intransponível? Um relacionamento quebrado que parece impossível de restaurar? Um diagnóstico médico que trouxe medo e incerteza? O mesmo Deus que abriu o mar, que dividiu as águas, é o seu Deus hoje. Ele é especialista em criar caminhos onde não há caminho. Ele é o Deus que transforma obstáculos em milagres. A sua alegria não está na ausência de problemas, mas na presença daquele que é maior do que todos eles. Assim como os israelitas se alegraram nele ao atravessar o rio, sua alegria hoje pode ser encontrada nele, na certeza de que ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Nada escapa ao seu olhar. Ele vê a sua luta. Ele vê a sua lágrima. Ele vê a injustiça. E ele domina eternamente. Governos, sistemas, pessoas podem se levantar, mas o domínio, final e eterno, pertence ao nosso Deus. Descanse nessa soberania nesta manhã. Agora, o Salmo entra em um território mais íntimo, e para muitos de nós, mais real. Ele nos mostra que o caminho para a abundância muitas vezes passa pelo vale da provação. Ouça com o coração aberto. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ele é quem preserva a nossa alma com vida, e não permite que os nossos pés vacilem. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se refina a prata. Aqui está um mistério profundo da fé. Deus, em sua soberania, permite a prova. Ele nos permite passar pelo fogo, não para nos destruir, mas para nos refinar. Pence no processo de refinar a prata. O metal bruto é colocado em um crisol, sob um calor intenso e insuportável. O fogo queima todas as impurezas, toda a escória, tudo o que não é prata. O ourives sabe que o processo está completo quando ele consegue ver o seu próprio reflexo na prata derretida. Meu irmão, minha irmã, talvez você se sinta no fogo hoje. O calor das circunstâncias, a pressão das dificuldades, a dor das perdas. Saiba que o divino ourives está com os olhos sobre você. Ele não o abandonou no fogo. Ela está aí. Esse calor para queimar o orgulho, o egoísmo, a incredulidade, a dependência própria. E para que o reflexo dele, o caráter de Cristo, brilhe em você com mais intensidade. O salmista descreve essa prova de forma vívida. Deixaste-nos cair em laços, puseste sobre os nossos lombos uma carga pesada, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Quantas vezes nos sentimos assim, presos em uma situação sem saída, carregando um fardo que parece pesado demais, sentindo-nos humilhados, pisoteados, passando por momentos de fogo intenso, a prova ardente, e por momentos de água profunda, o sufocamento da angústia. A Bíblia não mascara o sofrimento, ela o reconhece, ela o nomeia. A sua dor é vista, a sua luta é real. Mas, e este é o ponto de virada de toda a nossa esperança, o verso não termina aí. Ele conclui: mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Glória a Deus. O fogo não é o destino final. A água não é a morada permanente. A prova tem um propósito e um fim. E o fim que Deus planejou para você é um lugar de refrigério, de abundância, de provisão, de paz, um lugar espaçoso. Se você está no meio da travessia, apegue-se a esta promessa. O Deus que permitiu a prova é o mesmo Deus que garante a chegada a um lugar de abundância. Ele está com você em cada passo da jornada, com o coração cheio. Dessa esperança, o salmista responde com gratidão e compromisso. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, os votos que os meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu, quando eu estava na angústia. O que prometemos a Deus nos momentos de desespero? Senhor, se me tirares desta, eu te servirei para sempre. Senhor, se curares o meu filho, dedicarei mais tempo a ti. Senhor, se restaurares o meu casamento, serei um testemunho do teu poder. A manhã de hoje é uma oportunidade para lembrar e cumprir esses votos. Não por obrigação, mas por um transbordar de gratidão. O holocausto hoje não é um animal no altar, mas a entrega do nosso próprio ser, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É oferecer a Ele o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso coração. É viver uma vida de adoração que vai além das paredes da igreja e se manifesta em cada detalhe do nosso dia. O salmista continua: oferecer-te-ei holocaustos de animais gordos, com fumaça de carneiros, oferecerei novilhos, com cabritos. A oferta era o melhor que ele tinha.
Qual é o melhor que você pode oferecer a Deus hoje? O seu melhor louvor? O seu melhor tempo em oração? Amém? De bondade para com alguém? Um perdão que você tem adiado? A sua adoração é um aroma suave que sobe até o trono da graça. E então, a experiência pessoal se torna um testemunho público. O salmista não guarda a bênção para si. Ele convoca a comunidade. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A sua de superação, o seu testemunho de fé em meio à prova, não é apenas para você. É uma semente de esperança para outros. O que Deus fez em sua vida pode ser a resposta à oração de alguém que está ouvindo agora. Pode ser a luz que dissipa a escuridão na vida de um amigo, de um familiar. Não se cale. Conte as maravilhas do Senhor. Ele continua. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aqui há um chamado à sinceridade. A nossa oração é poderosa quando brota de um coração que busca a retidão. Não significa que precisamos ser perfeitos para orar mas significa que devemos nos aproximar de Deus com um coração arrependido, desejoso de abandonar o que nos afasta dele. A iniquidade, o pecado acarinhado, é como uma estática na linha de comunicação com o céu. Mas a confissão e o arrependimento limpam essa linha e nos dão a confiança de que somos ouvidos. E a conclusão do Salmo é uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Escritura. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem apartou de mim a sua benignidade. Receba esta palavra para você nesta manhã. Deus ouviu você, Ele está atento à sua voz. Ele não rejeita a sua oração, mesmo que a resposta não venha no tempo ou da forma que você espera. E o mais importante, Ele nunca, jamais, apartará de você o seu amor leal, a sua graça, a sua benignidade. O amor dele por você é a única constante em um mundo de incertezas. É a âncora da sua alma. Sei esta oracal, esta meditação na palavra de Deus, já começou a aquecer o seu coração e a fortalecer o seu espírito nesta manhã. Eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever em nosso canal. É uma forma de caminharmos juntos diariamente, buscando a face do Senhor. Deixe também o seu curtir, o seu gostei, pois isso nos ajuda a alcançar meios. E acima de tudo, se o Espírito Santo colocou alguém em seu coração enquanto orávamos, alguém que está passando pelo fogo ou pela água, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você o instrumento de Deus para levar esperança e lembrar alguém que o destino final é um lugar de abundância. E agora, com o coração já preparado por este louvor, com a fé renovada pelas promessas contidas no Salmo 66, nós nos preparamos para ir ainda mais fundo. Esta primeira parte da nossa jornada de oração nos lembrou quem Deus é e o que Ele faz. Agora somos convidados a responder a essa grandeza não apenas com palavras, mas com uma entrega total. É o momento de abrirmos as portas mais íntimas do nosso ser, de rendermos as áreas que ainda resistem e de mergulharmos em uma comunhão ainda mais profunda com o Pai. Prepare o seu coração, pois agora avançaremos para a segunda parte da nossa oração, onde entregaremos tudo o que somos nas mãos daquele que nos ama incondicionalmente. Meu Pai amado, Deus de toda a glória, aqui estamos nós, com os corações ainda pulsando ao som da verdade do Teu Salmo. Contemplamos a Tua majestade, as Tuas obras tremendas, a forma como nos conduzes através do fogo e da água para um lugar de abundância. E é precisamente diante dessa santidade avassaladora, dessa soberania incontestável, que a nossa própria pequenez se torna tão evidente. Diante da Tua luz, toda a nossa escuridão é exposta. E não recuamos com medo, Pai, mas nos aproximamos, com o coração quebrantado, pois sabemos que é ao contrito de espírito que Tu não desprezas. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. E nós somos o povo que tantas vezes, mesmo depois de atravessar para a terra seca, duvidou e murmurou no deserto. Tu és o ourives divino que nos coloca no fogo para nos purificar. E nós somos a prata teimosa que tantas vezes resiste ao calor, que se apega às impurezas, com medo de perder uma parte de si. Por isso, nesta manhã, a nossa oração muda de tom. O louvor que brotou de nossos lábios agora se transforma em um clamor que nasce das profundezas da nossa alma. É o clamor do necessitado, o gemido do aflito, a súplica daquele que reconhece que, sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. O apóstolo Paulo ecoa o grito do nosso próprio coração quando diz: porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Pai, como esta palavra é um espelho para nossa alma. Quantas vezes nesta semana que passou, ou mesmo ontem, nós prometemos mudar, ser mais pacientes, mais amorosos, mais fiéis. Quantas vezes o nosso espírito esteve pronto, mas a nossa carne, tão fraca, cedeu. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti, não com máscaras de justiça própria, mas com a nudez de nossa falibilidade. Trazemos diante do Teu altar o nosso coração, este solo, tantas vezes endurecido. O profeta descreveu o Teu povo como tendo um coração de pedra, e nós confessamos que, em muitas áreas, o nosso coração se petrificou. Petrificou-se pela mágoa não liberada, pelo ressentimento, que guardamos como um tesouro amargo. Petrificou-se pela indiferença ao sofrimento alheio, pela pressa e pelo egoísmo que nos impedem de verdadeiramente ver e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Petrificou-se pela rotina espiritual, onde os ritos substituíram o relacionamento, onde as palavras se tornaram vãs repetições e o fogo da primeira paixão se tornou apenas uma brasa fumegante. Deus, nesta manhã, nós clamamos pela promessa que fizeste por meio de Ezequiel, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Realiza esta cirurgia divina em nós, Pai. Quebra o gesso da dureza, irriga com as águas do teu espírito a terra seca da nossa alma. Arranca as raízes de amargura, as ervas daninhas do orgulho e da autossuficiência, e planta em nós novamente a semente da Tua palavra, para que possamos dar frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E com este coração, que busca ser renovado, nós entregamos a Ti os nossos medos. Pai, como eles são muitos, entregamos o medo do amanhã, a ansiedade que aperta o nosso peito quando pensamos no futuro incerto, as preocupações com o sustento, com o trabalho, com a nossa família, lançamos sobre Ti, como manda a Tua palavra, toda a nossa ansiedade, porque cremos que Tu tens cuidado de nós. Mas na prática, Senhor, confessamos que muitas vezes lançamos a ansiedade em Teu altar pela manhã e a pegamos de volta antes do meio-dia. Perdoa a nossa falta de ajuda-nos a descansar de verdade em Teu cuidado soberano, a confiar que o Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu não se esquecerá de seus filhos. Entregamos a Ti o medo da doença, o pavor que um diagnóstico pode trazer, a angústia de ver alguém que amamos sofrendo. Clamamos por Tua cura, Jeová Rafá, o Deus que sara. Pedimos que o Teu poder curador flua sobre cada célula enferma, sobre cada mente atormentada, sobre cada coração ferido. Entregamos o medo de não sermos bons o suficiente, o medo da rejeição, da solidão. Quantas decisões tomamos baseados no medo de desagradar as pessoas, esquecendo que o nosso maior chamado é agradar a Ti. Liberta-nos, Senhor, da necessidade de aprovação humana. Que a Tua voz seja a única que buscamos ouvir. Que o Teu sorriso seja a nossa maior recompensa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que esta verdade do Salmo 27 se torne a fortaleza inabalável do nosso coração nesta manhã. Clamamos por misericórdia, Pai, pelos nossos pecados ocultos, aqueles que ninguém vê, mas que são tão claros diante dos Teus olhos. Os pensamentos impuros, a inveja silenciosa, o julgamento precipitado, a palavra dura que proferimos e a palavra de encorajamento que silenciamos. Perdoa-nos pela nossa omissão, pelas vezes que vimos uma necessidade e nos desviamos, como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Perdoa-nos pela nossa ingratidão, pelas inúmeras bênçãos que recebemos como se fossem um direito nosso, esquecendo de Te agradecer. Perdoa-nos pela nossa idolatria, pelas coisas e pessoas que colocamos em Teu lugar, no trono do nosso coração. Como o salmista Davi, após seu grande pecado, nós clamamos do fundo da alma: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Anias. Não merecemos a Tua presença, Senhor, mas é dela que mais precisamos. A Tua misericórdia é a nossa única esperança. É como diz o profeta Jeremias em suas lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias têm fim, novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Nós nos agarramos
A tua misericórdia se renovou para nós nesta manhã. O teu perdão, comprado com o sangue precioso de Jesus na cruz, está disponível para nós agora. E nós o recebemos com arrependimento e com imensa gratidão. E neste altar de oração que construímos juntos, neste espaço sagrado de sinceridade e quebrantamento, eu quero convidá-lo, meu irmão, minha irmã, a sentir a liberdade para abrir o seu coração por completo. Eu quero orar, especificamente, por você. Use este momento, use o espaço dos comentários e deixe ali o seu pedido de oração, a sua dor, o seu clamor. Não guarde para si. Não carregue esse fardo sozinho, sozinha. Vamos clamar juntos como um corpo em Cristo, pois a tua palavra nos garante que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu peço com todo o carinho que você permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Não se apresse em sair. A obra que o Espírito Santo começou em nós nesta manhã ainda não terminou. Há mais de Deus para nós. Fique, pois Ele está prestes a derramar o seu bálsamo. Senhor, nós também clamamos por libertação. Liberta-nos dos cativeiros que nos prendem. Cativeiros de vícios, de hábitos destrutivos que minam a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos. Cativeiros de padrões de pensamento negativos, de mentiras que o inimigo sussurrou em nossa mente por tanto tempo que começamos a acreditar nelas. Você não é capaz. Você nunca vai mudar. Deus não te ama de verdade. Nós repreendemos cada uma dessas mentiras em nome de Jesus. E declaramos a verdade da tua palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós reivindicamos essa liberdade agora. Liberta-nos de relacionamentos tóxicos, de julgos desiguais que nos afastam de ti, dando-nos a coragem e a sabedoria para cortar os laços que nos prendem à morte espiritual. Liberta-nos do passado, das correntes da culpa e do remorso que nos impedem de caminhar para o futuro que tu tens para nós. Ajuda-nos a entender que, em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós queremos viver nesta novidade de vida, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti como um vaso de barro, reconhecendo que somos frágeis, falhos e, por nós mesmos, vazios, mas nós nos lembramos de que Tu escolheste colocar o Teu tesouro, o poder do Evangelho, a presença do Teu Espírito, exatamente em vasos de barro como nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, aqui estamos. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. Esvazia-nos do nosso orgulho, da nossa agenda, dos nossos planos. Esvazia-nos de tudo o que impede o fluir da Tua graça. Estamos cansados de tentar por nossa própria força. Estamos exaustos de lutar com as nossas próprias armas. Nós rendemos, nós depomos as nossas armas aos Teus pés. Nós entregamos a Ti o controle que nunca tivemos de verdade. Nós entregamos a Ti a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso espírito. Toma-nos por completo. E agora, Pai, em silêncio nós nos aquietamos. Depois de derramar o nosso coração, depois de confessar, clamar e suplicar, nós fazemos uma pausa. Nós nos preparamos para a próxima etapa da nossa comunhão contigo. Já não é mais tempo de falar, mas de ouvir. Já não é mais tempo de pedir, mas de receber. Com o solo do nosso coração, arado pelo arrependimento e irrigado pelas lágrimas da sinceridade, nós nos preparamos para a semeadura da Tua restauração. Nós cremos que a Tua presença, que já sentimos de forma tão poderosa, está prestes a se manifestar de uma maneira ainda mais profunda, trazendo cura onde havia ferida, paz onde havia tormenta e força onde havia fraqueza. Prepare o nosso ser, Espírito Santo, para a obra de restauração que o Pai, em seu infinito amor, está prestes a realizar em nós, pois a terceira e última parte da nossa oração será um mergulho em Teu rio de vida e de poder, meu amado. Minha amada, permaneça aqui neste lugar de quietude, não se apresse. O céu está em silêncio, ouvindo o seu coração. Após o clamer, após a entrega, vem o momento sagrado do receber. O profeta Elias, em sua mais profunda angústia, não encontrou a Deus no vento forte que fendia as montanhas, nem no terremoto, nem no fogo. Ele encontrou a Deus numa voz mansa e delicada, num cício tranquilo e suave. E é assim que o Espírito Santo se aproxima de você agora. Não com alarde, mas com a gentileza de uma brisa que toca o seu rosto. Não com a força de uma inundação, mas com a constância de um orvalho que desce sobre a relva seca, trazendo vida nova, sem fazer barulho. Respire fundo e sinta esta presença. É o Consolador prometido por Jesus. Ele está aqui. Ele está com você,
e Ele está em você. Elkana, a arquitetura da sua alma, cada corredor secreto da sua mente, cada ferida escondida em seu coração, e Ele veio, nesta manhã, para fazer a sua obra de restauração. Não resista, apenas se abra, apenas receba. A sua parte, a mais difícil, você já fez Voca Seirendo. Agora, contemple a obra do Mestre. Sinta agora o toque suave do Espírito de Deus sobre a sua mente. Essa mente que tantas vezes é um campo de batalha, agitada por pensamentos de ansiedade, preocupação e medo. Jesus disse, e a sua palavra é viva para você neste exato instante. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba esta paz. Imagine-a como uma luz líquida e dourada, descendo do trono de Deus e preenchendo cada parte do seu cérebro. Onde havia confusão, esta paz traz clareza. Onde havia agitação, ela traz calma. Onde havia medo do futuro, ela traz a confiança serena de que a sua vida está segura nas mãos do Pai. Respire essa paz. A cada inspiração, puxe para dentro a paz de Cristo. A cada expiração, solte a ansiedade, a preocupação, o controle. O príncipe da paz está estabelecendo o seu governo sobre o território da sua mente. As fortalezas da preocupação estão sendo derrubadas, não pela força, mas pela rendição à sua soberania. Descanse nesse governo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa conhecer aquele que as tem. Agora, permita que essa presença curadora desça da sua mente para o seu coração, o lugar das suas emoções, o lugar onde as feridas mais profundas residem, a decepção com aquela pessoa que você tanto amava, a dor da perda que ainda parece tão recente, a cicatriz da rejeição, da humilhação, da traição. O profeta Isaías, falando sobre a missão de Jesus, declarou: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Jesus está aqui para restaurar o seu coração quebrado. Sinta as mãos gentis do carpinteiro de Nazaré, as mesmas mãos que um dia foram perfuradas por amor a você, tocando cada fragmento do seu coração. Ele não joga fora os pedaços quebrados. Ele os junta, um por um, com uma perícia divina. E a liga que ele usa para uni-los é o seu próprio amor. Um amor que é mais forte do que qualquer dor. Onde havia uma aresta pontiaguda de amargura, ele a alisa com o seu perdão. Onde havia um vazio de solidão, ele o preenche com a certeza da sua companhia. Ele está enxugando, como promete em Apocalipse, toda lágrima dos seus olhos. Talvez você chore agora, e está tudo bem. Deixe as lágrimas virem. Mas saiba que estas não são lágrimas de desespero, são lágrimas de cura, de limpeza. Cada lágrima que cai é uma ferida que está sendo lavada pelo médico dos médicos. O Salmo 147 nos garante: sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Visualize isso agora. O Senhor, com bandagens de amor e bálsamo de consolo, atando as suas feridas emocionais. A cura começou, e essa obra de restauração se estende à sua alma cansada, ao seu espírito abatido. Jesus faz um convite que ecoa através dos séculos e chega até você nesta manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que tem pesado sobre você? A carga da culpa, a responsabilidade esmagadora, o fardo de manter as aparências, o cansaço de lutar as mesmas batalhas. Repetidamente Jesus o convida a fazer uma troca. Entregue a ele esse fardo pesado, essa mochila de pedras que você tem carregado, deixe aos pés da cruz. Sinta o alívio em seus ombros espirituais ao se livrar desse peso. E em troca, receba o jugo suave de Cristo. O jugo dele é um jugo de amor, de dependência, de parceria. Significa que você não caminha mais sozinho. Ele está ao seu lado, puxando o peso com você. A vida com ele não é uma ausência de tarefas, mas é a presença da sua força em meio a elas. Receba este descanso. Não o descanso que vem do sono, mas o descanso profundo que vem da confiança. O descanso de saber que o pastor de Israel, que não tosqueneja nem dorme, está vigiando sobre a sua vida. Como diz o Salmo 23, o refrigera a minha alma. Sinta esse refrigério agora, como uma fonte de água viva jorrando no deserto do seu cansaço, trazendo vigor, esperança e um novo ânimo para continuar. A restauração de Deus é completa. Ela alcança até mesmo o tempo. Talvez você olhe para trás com arrependimento, vendo anos
que parecem perdidos, oportunidades desperdiçadas, relacionamentos destruídos. O inimigo adora nos acusar com o nosso passado. Mas ouça a promessa extraordinária de Deus, através do profeta Joel: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Que promessa poderosa! Deus é o Senhor do tempo. Ele é capaz de redimir o seu passado. Ele pode pegar os destroços das suas más escolhas e construir um monumento à sua graça. Ele pode transformar o seu maior fracasso no seu mais poderoso testemunho. Os anos que o gafanhoto da dor, do pecado, da indecisão comeu, Deus pode restaurar em sabedoria, em profundidade espiritual, em empatia para com outros que sofrem. Nada está perdido para sempre nas mãos do nosso Deus Redentor. Portanto, libere o seu passado, entregue a Ele seus arrependimentos e receba a promessa de que Ele está fazendo uma coisa nova em sua vida, como diz Isaías, e ela já está surgindo. Em Cristo você não é a soma dos seus erros. A palavra declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não é mais definido pela sua ferida, pelo seu pecado ou pelo seu fracasso. Você é definido pelo sangue de Jesus que o comprou, o limpou e o fez novo. Caminhe nesta nova identidade. Hoje, você é filho amado, filho amada. Você é justo, perdoado, aceito e capacitado pela graça de Deus. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que esta restauração pode ser um processo. Às vezes é um milagre instantâneo, outras vezes é uma cura que se desenrola dia após dia, mas a verdade mais importante não é a velocidade da cura, mas a certeza da companhia do curador. Mesmo que você ainda sinta dor, mesmo que o caminho, à frente ainda pareça um vale de sombras, você não está sozinho. O mesmo salmista que celebrou a travessia do fogo e da água no Salmo 66. É o mesmo Davi, que declarou no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus não nos isenta de passar pelos vales, mas nos garante a sua companhia protetora e consoladora dentro deles. Ele não está esperando por você na saída do vale. Ele está caminhando ao seu lado, a cada passo, segurando a sua mão, defendendo-o dos perigos e guiando-o em segurança até o outro lado, onde ele mesmo prepara uma mesa de honra para você. Apegue-se a essa presença. Ela é a sua maior força, a sua paz mais profunda, a sua esperança inabalável. Essa paz que agora te inunda, essa certeza do cuidado de Deus que está se estabelecendo em seu espírito, não é para ser represada. A água viva é feita para fluir. Deixe que ela flua através de você. Pense agora em alguém que você conhece que está precisando desesperadamente desta paz. Alguém que está cansado, ferido, ansioso. O melhor presente que você pode dar a essa pessoa hoje é compartilhar a fonte da sua paz. Seja um canal da graça de Deus. Envie esta oração para essa pessoa. Não subestime o poder de uma palavra de esperança compartilhada. Voca pode ser a resposta de Deus para o clamor silencioso de alguém hoje e agora, com o coração confortado, com a alma restaurada e a mente em paz. Nós nos preparamos para o último estágio da nossa oração matinal. Nós recebemos a cura e o consolo. Sentimos o toque do Consolador. Esta paz e esta restauração não são o objetivo final. Elas são o fundamento, elas são a base sólida sobre a qual Deus agora quer construir em nós uma fé inabalável. Uma fé que não apenas sobrevive às tempestades, mas que aprende a dançar na chuva. Uma fé que não apenas suporta a provação, mas que se torna mais forte por causa dela. Prepare-se, pois agora avançaremos para a quarta e última parte da nossa oração, onde pediremos ao Senhor que nos revista com sua armadura, que o fortaleça, os nossos músculos espirituais e que nos envie para este dia, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como vitoriosos embaixadores do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, que a paz e a restauração que você acabou de receber do Espírito Santo se tornem agora o alicerce inabalável para a sua fé. Sinta este chão firme sob os seus pés espirituais. A obra de Deus em nós não termina no consolo. Ela caminha nele. A paz que Ele nos dá não é um convite para a inércia, mas a plataforma de lançamento para uma vida de confiança audaciosa. Jesus contou a parábola de dois homens. Um construiu sua casa sobre a areia, e o outro sobre a rocha. A tempestade veio para ambos. As chuvas, os ventos, as enchentes não pouparam nenhuma das duas casas. A diferença não estava na ausência da tempestade, mas na solidez do fundamento. Nesta manhã, depois de termos sido limpos, curados e consolados, o Senhor nos convida a construir, a reforcar, a nossa casa sobre a rocha da sua palavra e do seu caráter imutável.
A fé que Deus nos chama a ter não é uma emoção frágil que vai e vem com as circunstâncias. Não é um otimismo vago, é uma decisão convicta. É a escolha deliberada de olhar para além da tempestade que ruge ao nosso redor e fixar os olhos em aquele que comanda a tempestade. É dizer como Jó, em sua mais profunda dor, ainda que ele me mate, nele esperarei. É ecoar as palavras do profeta Abacuque. Ainda que a figueira floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a fé que move montanhas. E é para este lugar de confiança inabalável que o Espírito Santo quer nos levar agora. Vamos começar, juntos, a proclamar a verdade sobre quem Deus é, pois a nossa fé se alimenta da sua identidade. Declare em seu coração, e se puder, com seus lábios, a soberania do nosso Deus. Ele é o Rei do Universo. Ele se assenta sobre um trono alto e sublime, e nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. As nações são como uma gota num balde diante dele, os governantes da terra sobem e descem, segundo a sua permissão. A sua vida, meu amado, minha amada, não é uma série de acidentes. Cada dia, cada encontro, cada desafio, foi tecido na tapeçaria da sua providência soberana. Lembre-se de José, vendido por seus irmãos, traído, esquecido na prisão. Aos olhos humanos, uma vida de injustiças. Mas no final ele pôde declarar: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou. Parabéns, o mal que se levanta contra você, a injustiça que você sofre, a porta que se fechou, nada disso pegou o seu Deus de surpresa. Ele é mestre em transformar o que era para ser uma maldição em uma bênção. Ele usa a fornalha da aflição para nos purificar, como vimos no Salmo 66. Ele usa o deserto para nos ensinar a dependência. Ele usa a prisão para nos dar sonhos e visões. Descanse na soberania de Deus. Solte as rédeas do controle. Você não está no comando, mas aquele que está é infinitamente sábio, poderoso e, acima de tudo, Ele o ama com um amor eterno. Diga a si mesmo: Deus está no controle da minha vida. Tudo coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o seu propósito. Agora, ancore a sua fé na fidelidade do Senhor. A soberania nos diz que Ele pode tudo. A fé nos garante que tudo o que Ele faz é bom e cumpre as suas promessas. Hebreus nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará, ou, havendo falado, não o cumprirá. As promessas dele para você não são sugestões, são decretos, selados com o sangue de Cristo. Nelas, como nos ensina o apóstolo Paulo, temos o sim e o amém. A fidelidade de Deus não depende do seu humor, da sua força, ou mesmo da sua própria fidelidade. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Naku pode negar-se a si mesmo. Lembre-se da fidelidade daquele que o chamou. A fidelidade que não falhou com Abraão no monte, com Daniel na cova dos leões, com os 3 jovens na fornalha ardente, com Pedro afundando nas águas, com Paulo no navio em meio à tempestade. Essa mesma fidelidade imutável o envolve como um escudo nesta manhã. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falhar, o seu próprio coração pode vacilar, mas o Senhor, o seu Deus, permanece fiel. Ele terminará a boa obra que começou em você. Ele o susterá com a destra da sua justiça. Ele jamais o deixará, jamais o abandonará. Portanto, quando a dúvida bater à sua porta, responda com a proclamação da sua fidelidade. Quando a voz da acusação disser que você não é digno, declare que a sua fidelidade não se baseia no seu merecimento, mas na graça dele. E com a certeza da sua soberania e fidelidade, ouse crer no seu poder ilimitado. O anjo disse a Maria: porque para Deus nada é impossível. O próprio Deus perguntou a Jeremias: haveria coisa alguma demasiadamente difícil para mim? Paulo, extasiado, ora para que possamos conhecer a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Os cumprimos, segundo a operação da força do seu poder. O mesmo poder que tirou o povo de Israel do Egito. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Este mesmo poder habita em você pelo Espírito Santo. Pare de medir o seu problema com a régua da sua própria capacidade e comece a medi-lo com a régua do poder infinito de Deus. Aquela montanha de dificuldade que parece intransponível, para o seu Deus, ela é um grão de areia. Aquele diagnóstico assustador, o seu Deus é o autor da vida e o criador do DNA. Aquela situação familiar,
que parece irremediável, o seu Deus é especialista em reconciliar e restaurar. Camisa é orar não a partir do seu problema, mas a partir do poder de Deus. Não diga a Deus, eu tenho um grande problema, mas diga, problema, eu tenho um grande Deus. E creia que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ative esse poder pela fé. Declare a vitória em nome de Jesus, antes mesmo de vê-la com seus olhos físicos. É por isso que a palavra de Deus afirma repetidas vezes uma das promessas mais consoladoras de toda a Escritura. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido ou envergonhado. O Salmo 25 diz: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. O profeta Isaías clama: Pois assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E o apóstolo Paulo confirma em Romanos, porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer, não será confundido. O que isso significa? Significa que a sua esperança nele não será em vão. Significa que, no final da história, a sua fé será vindicada. Pode parecer que o mal está vencendo, que a sua oração não está sendo ouvida, que você está sendo humilhado, mas a promessa de Deus é que Ele terá a última palavra. A sua confiança nele é o investimento mais seguro que você pode fazer. No tribunal do céu, a sua fé já lhe garantiu a vitória. No tempo de Deus, essa vitória se manifestará na terra. Portanto, ancore-se nesta promessa. Quando o mundo zombar da sua fé, quando as circunstâncias contradisserem o que Deus lhe prometeu, segure-se firmemente nesta verdade. Eu não serei confundido. A minha esperança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra, e Ele não falhará. Para que esta fé se mantenha firme, ela precisa ser exercitada pela perseverança. A fé não é um evento único, é uma caminhada diária. Tiago nos ensina que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cada desafio que você enfrenta hoje não é um obstáculo para a sua fé. É uma oportunidade para fortalecê-la. Cada vez que você escolhe confiar em Deus em vez de ceder ao pânico, você está fortalecendo seus músculos espirituais. O autor de Hebreus nos exorta a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele suportou a cruz, desprezou a afronta, pela alegria que lhe estava proposta. A sua alegria, a sua recompensa, também está guardada. Não desista no meio do caminho. Não se canse de fazer o bem. Não abandone a sua confiança, que tem grande e avultado galardão. Se você se sente cansado hoje, peça a Deus por força, para dar apenas mais um passo. Ele promete em Isaías que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Receba esta renovação de forças, agora mesmo, em nome de Jesus. Se esta jornada diária de oração, se este tempo que dedicamos a construir nossa fé sobre a rocha, está sendo uma fonte de força e esperança para você, eu o convido a se juntar a nós de forma permanente. Inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar, dia após dia, a buscar a face do Senhor juntos. Ao se inscrever, você se compromete não apenas a receber, mas a fazer parte de uma comunidade de fé que se levanta a cada manhã para declarar que o Senhor é Deus. E agora, meu guerreiro, minha guerreira, com a sua fé fortalecida, com o seu coração ancorado na rocha que é Cristo, com o escudo da fé erguido, você não está mais em uma posição defensiva. Você está pronto para avançar. Uma fé fortalecida não é para nosso próprio conforto apenas. Ela nos capacita a lutar as batalhas do reino de Deus. A oração agora se expande. Ela ultrapassa as nossas próprias necessidades e se torna uma arma poderosa de intercessão e batalha espiritual. Estamos prontos para nos posicionarmos na brecha por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação. Estamos prontos para usar a autoridade que Jesus nos deu para resistir ao diabo e aos seus ardis. Prepare o seu espírito, pois na próxima e última parte da nossa oração, entraremos em um novo território. Deixaremos de apenas construir nossas defesas para lançar um ataque estratégico contra as fortalezas do inimigo. Através da intercessão e da guerra espiritual, com a nossa fé firmemente ancorada na rocha eterna, com o escudo da fé erguido,
Para apagar todos os dardos inflamados do maligno, nós agora avançamos. Deixamos a posição de defesa e assumimos a nossa postura de ataque, como o exército do Deus vivo. A nossa luta, como nos ensina a tua palavra, não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas não tememos, pois aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E recebemos de Jesus a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Portanto, com essa autoridade que nos foi outorgada pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do nosso testemunho, nós nos levantamos agora como intercessores, como guerreiros em oração. Nós começamos a nossa batalha espiritual no lugar mais sagrado e mais atacado, o nosso lar. Nós erguemos um muro de fogo do Espírito Santo ao redor da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa casa é território santo, consagrado ao Senhor. Todo espírito de contenda, de divisão, de ira, de gritaria, de amargura que tem tentado se infiltrar em nosso lar, nós o repreendemos e ordenamos que saia agora. Que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e a mansidão, que são o fruto do Espírito, floresçam em cada cômodo da nossa casa. Nós quebramos, pela autoridade do nome de Jesus, todo plano de divórcio, toda seta de adultério, toda palavra de maldição lançada contra o nosso casamento. Declaramos a promessa de que aquilo que Deus uniu não separe o homem, que a unidade do nosso matrimônio seja restaurada, que o amor primeiro seja reavivado, que a comunicação seja... Nós cobrimos com o sangue de Jesus os nossos filhos. Nós os arrancamos das garras do inimigo. Todo espírito de rebeldia, de vício, de pornografia, de depressão, de confusão de identidade que tem atacado esta geração, nós declaramos que não tem poder nem parte na vida dos nossos filhos. Nós os consagramos ao Senhor, declarando que eles são como flechas na mão do valente, que crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós cancelamos toda a má influência de amizades, toda cilada na internet, toda armadilha no ambiente escolar. Declaramos sobre eles o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Els, Snow, guardados, protegidos e selados pelo Espírito Santo. Nós declaramos, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, voltamos às nossas armas espirituais, para a nossa própria vida, para as fortalezas internas que o inimigo construiu. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos a quebra de toda e qualquer corrente hereditária. Maldicas de pobreza, de divórcio, de enfermidades, de vícios, que passaram de geração em geração, nós declaramos que essa linha de herança maligna termina hoje, em nós, pelo poder do sangue de Jesus. A palavra diz que ele se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Nós renunciamos a toda a herança de fracasso e recebemos a nossa herança de filhos de Deus. Herança de saúde, de prosperidade, de paz e de vitória. Nós nos levantamos contra o espírito de medo. Esse medo que paralisa, que adoece, que nos impede de avançar nos propósitos de Deus. Espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação. Nós te repreendemos. Tu não vens de Deus, pois a palavra afirma que Deus não nos deu espírito de temor, mas do fortaleza, de amor e de moderação. Nós te ordenamos em nome de Jesus que soltes a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. E nós recebemos agora o Shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, para guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Nós trazemos à luz os traumas do passado, aquelas feridas profundas, aqueles abusos, aquelas palavras que nos marcaram, e nós convidamos o Espírito Santo, o maravilhoso Consolador, a caminhar conosco por esses vales de memória. E onde encontramos dor, nós aplicamos o bálsamo de Gileade. Nós liberamos perdão àqueles que nos feriram, não porque eles mereçam, mas porque nós escolhemos ser livres. E nós declaramos a cura da nossa alma, que as memórias dolorosas percam o seu poder sobre nós, que as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, por causa desses traumas, sejam substituídas pela verdade de quem nós somos, em Cristo. Nós nos levantamos em batalha pela nossa vida financeira. Repreendemos o espírito de miséria, de dívida e do escozes. Declaramos que Mamon não é o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jeová Hira,
o Deus da provisão. Nós quebramos os grilhões da dívida e declaramos que somos a cabeça, e não a cauda, que emprestaremos e não tomaremos emprestado. Abrimos, em oração, as janelas do céu sobre a nossa vida, crendo na promessa de que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Declaramos que as portas de emprego se abrem, que a criatividade para novos negócios flui, que o favor de Deus nos acompanha em tudo o que colocamos às mãos. Paraphraser. E declaramos que a nossa prosperidade não é para nosso próprio egoísmo, mas para que possamos ser um canal de bênçãos, para estabelecermos o reino de Deus aqui na terra, e a nossa intercessão se alarga. Nós saímos das nossas casas e nos posicionamos na brecha pela nossa igreja. Oramos por nossos pastores e líderes, para que sejam fortalecidos, protegidos de todo ataque, cheios de sabedoria e unção do alto. Que a unidade do corpo de Cristo seja uma realidade, que todo espírito de fofoca, de inveja, de partidarismo seja desfeito. Nós nos levantamos pela nossa cidade Balsas, pelo nosso estado, o Maranhão, e pela nossa nação, o Brasil. Nós repreendemos os principados e potestades que atuam sobre o nosso país, o espírito de corrupção, de violência, de idolatria, de imoralidade, e nós declaramos que a terra pertence ao Senhor e tudo o que nela há. Proclamamos que o Brasil é do Senhor, Jesus Cristo. Levantamos a bandeira do Evangelho sobre esta nação e declaramos que a justiça e a verdade prevalecerão. Clamamos por um avivamento que comece em nós, que inunde as nossas igrejas e que transforme a nossa sociedade neste poderoso momento de intercessão e batalha. Nós queremos nos unir a você de uma forma ainda mais pessoal. Nós acreditamos no poder da oração coletiva. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, ou uma causa específica pela qual você está lutando, esteja em nosso altar de intercessão diária, deixe o escrito nos comentários. Nós leremos e clamaremos juntos, pois a palavra nos ensina que se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por nosso Pai que está nos céus. Junte-se a este exército de oração. E agora, guerreiros e guerreiras de Deus, após termos nos posicionado, após termos usado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, após termos travado a boa batalha da fé, nós não recuamos exaustos. Nós mudamos a nossa postura mais uma vez. Erguemos a nossa cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. O campo de batalha fica em silêncio por um instante. Não porque a guerra acabou, mas porque o rei está prestes a entrar em cena. A fumaça da batalha começa a se dissipar, e no horizonte os primeiros raios de sol da vitória começam a brilhar. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, pois a oração agora se transforma em profecia. Deixamos de pedir e de lutar, e passamos a declarar o que já vemos pelos olhos da fé. Prepare-se para receber a palavra profética de vitória, que selará o nosso tempo de oração e nos lançará neste novo dia, não como meros sobreviventes, mas como mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, mais do que vencedor em Cristo Jesus, respire fundo. Sinta a mudança na atmosfera espiritual. Onde antes havia o peso da batalha, agora há a leveza da vitória. Onde havia o clamor da intercessão, agora há o som celestial do cântico de um povo redimido. O leão da tribo de Judá rugiu, e os seus inimigos se dissiparam. A luz da manhã não apenas ilumina o céu lá fora, ela representa a luz da glória de Deus que irrompeu sobre a sua vida, dissipando toda a treva, todo medo, toda a opressão. O que fizemos aqui, juntos, nesta jornada de oração, não foi um mero exercício de palavras. Nós engajamos os céus, nós movemos o braço forte do nosso Deus. E agora, com a autoridade que nos é concedida como filhos e filhas do Rei, não vamos mais pedir, nós vamos declarar: eu o convido a se juntar a mim, não com uma fé que espera, mas com uma fé que recebe, com uma fé que toma posse. Este é o momento profético, este é o momento de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, aqui de Balsas, Maranhão, para onde quer que a sua vida alcance, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, está neste exato momento inundando e guardando o seu coração e a sua mente. Em Cristo Jesus, a guerra em sua mente acabou. A ansiedade que roubava o seu sono, as preocupações que sufocavam a sua alegria, o tormento dos e se, tudo isso foi silenciado pela autoridade do Príncipe da Paz. A palavra declara, em Filipenses 4:7, que esta paz atuaria como uma guarnição,
um exército celestial protegendo a sua alma. E nós tomamos posse desta promessa agora. Sinta a serenidade de Deus descendo sobre você como um manto. Onde havia um turbilhão, agora há um mar de vidro. Onde havia o barulho do medo, agora há o silêncio da confiança. O Senhor decretou paz sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Você não viverá mais sob o domínio da angústia. Você viverá, a partir de hoje, no centro do Shalom de Deus, uma paz completa, que nada pode roubar. Eu declaro profeticamente que toda a cadeia que o aprisionava foi feita em pedaços, pelo poder que há no nome de Jesus. Aquelas correntes de vício que pareciam inquebráveis, aqueles padrões de pecado que se repetiam. Aquelas amarras de um passado de dor e trauma, ouça o som delas caindo por terra. Assim como as correntes caíram das mãos de Pedro na prisão, enquanto a igreja orava, as suas correntes caíram enquanto nós orávamos. A palavra de Deus em Gálatas 5, uma brada, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Receba a sua carta de alforria, selada com o sangue do Cordeiro. Você não é mais um escravo do medo, da culpa, do vício ou de qualquer outra força maligna. Você é livre. Caminhe nesta liberdade hoje. Respire o ar da liberdade. Tome decisões como uma pessoa livre. O Filho o libertou. E você é verdadeiramente livre. Quando o inimigo vier sussurrar as mentiras do cativeiro em seus ouvidos, levante a sua voz e declare: eu sou livre em Cristo Jesus. As correntes foram quebradas. Eu declaro profeticamente que, pelas feridas de Jesus, você foi sarado. Nós mudamos a nossa linguagem de oração. Não dizemos mais Senhor, cura-me, mas dizemos Senhor, obrigado pela cura que já foi conquistada para mim na cruz do Calvário. A palavra do profeta Isaías, confirmada pelo apóstolo Pedro, é um fato consumado no mundo espiritual. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Seja uma doença no corpo, uma ferida na alma ou uma enfermidade no espírito. Nós liberamos agora o poder curador do sangue de Jesus sobre você. Ordenamos que todo órgão do seu corpo se alinhe com a palavra da cura. Comandamos que toda célula doente seja substituída por uma célula saudável. Liberamos a cura sobre as suas emoções, a restauração sobre a sua mente. A obra está completa. Levante-se em fé, assim como o paralítico no tanque de Betesda. Tome o seu leito e ande. Comece a fazer o que você não podia fazer antes. Agradeça a Deus pela sua cura, mesmo que os sintomas ainda tentem mentir para você. Nós andamos por fé e não por vista. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está vindo sobre a sua vida. E está alcançando. O tempo da escassez terminou. A estação do deserto chegou ao fim. O lugar de abundância prometido no Salmo 66 não é mais um destino futuro, é a sua realidade presente. As janelas dos céus estão abertas sobre você. O Senhor repreendeu o devorador por amor de vós, e ele está derramando uma bênção tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Eu declaro a promessa de Deuteronômio 28 sobre a sua vida: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros em tudo o que puseres a tua mão. Prepare-se para a provisão sobrenatural. Prepare-se para portas que se abrem onde só havia paredes. Prepare-se para a restituição daquilo que foi roubado. A sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, entram, a partir de hoje, sob um céu aberto de favor divino. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada, e a sua alegria foi completamente restaurada. Aquele cansaço espiritual, aquela sensação de aridez, aquela fé vacilante, foram lavados pelo rio de Deus. O Senhor soprou sobre o vale de ossos secos da sua alma, e um exército de fé se levantou. Você não termina esta oração como começou. Você termina com a força renovada dos que esperam no Senhor. Você subirá com asas como águia. Você correrá e não se cansará. Caminhará e não se fatigará. E com a fé, vem a alegria. O Salmo 30:5 nos promete-se o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã chegou. A alegria do Senhor, que não depende de circunstâncias, mas da certeza da sua presença, é a sua força. Ria na cara do inimigo. Cante um cântico de vitória. Deixa a alegria borbulhar do seu interior, como uma fonte de águas vivas. Esta alegria é o seu estandarte, a prova de que o seu Redentor vive e que ele tem o controle de todas as coisas.
E agora, meu amado, minha amada, com o coração selado por estas verdades, com o espírito revestido da vitória de Cristo, vá para o seu dia. Que esta segunda-feira não seja apenas o começo de uma semana de trabalho, mas o primeiro dia da sua nova estação de vitória. Leve esta atmosfera de glória com você para o seu trabalho, para a sua escola, para as ruas de Balsas, para dentro da sua casa. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um portador da presença de Deus, um embaixador do reino dos céus. Onde você pisar, a planta dos seus pés será um território de bênção. Que o Senhor te abençoe. Itegard, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai e a comunhão íntima e o poder do Espírito Santo sejam com você, hoje e por toda a eternidade. Se esta jornada de oração, de 6 partes, foi a resposta de Deus que você precisava, se você sentiu o toque do céu em sua vida, eu quero lhe convidar, com todo o meu coração, a fazer 3 coisas que selarão esta obra em seu espírito. Primeiro, se você ainda não faz parte deste exército de oração, inscreva-se agora em nosso canal, para que a nossa aliança de oração diária não se quebre e possamos continuar crescendo juntos na fé. Segundo, seja um mensageiro da esperança. Pense em pelo menos uma pessoa que precisa desesperadamente desta vitória e compartilhe esta oração com ela. Seja o anjo que Deus usará na vida de alguém hoje. E por último, tome posse de tudo o que foi liberado aqui. Escreva agora mesmo nos comentários a palavra que sela a sua vitória no mundo espiritual e a declara no mundo físico. Comente com fé. Amém. Ao escrever amém, você está dizendo: assim seja, eu recebo este feito em minha vida, em nome de Jesus. Crendo no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível.